Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Vamos dar continuidade nesse momento às nossas exposições a partir da vida do profeta Elias. E é por isso que eu convido os meus irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O nosso texto é primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler os versículos 5 e 6 da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6 dizem assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Esse é o nosso texto, mas antes de prosseguirmos, vamos orar, vamos falar com Deus e pedir sua graça nesse momento, a fim de que a palavra de Deus se nos aproveite de maneira impactante, transformadora, santificadora. Falemos com o Senhor nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora, te pedimos a tua assistência, aquela assistência do Espírito Santo, aquela iluminação do teu Espírito sem a qual a palavra de Deus não se nos aproveita. Então, Senhor, receba-nos nesse momento, aceite o nosso serviço espiritual, o nosso culto doméstico, seja adorado nos lares da nossa igreja, nos lares do teu povo. E sim, Senhor, digne-se em ser servido pela nossa devoção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o corajoso Elias, ante a ameaça da rainha Jezabel, agora está dominado pelo medo. E dominado pelo medo, ele fugiu para salvar a própria vida. Primeiro ele foi a Berseba, nós vimos, no encontro anterior. Berseba, que pertencia a Judá, ele achou que estava fugindo, talvez, dos domínios de Acabe, por isso poderia salvar a sua vida da influência, da ameaça da rainha Jezabel. E lá deixou o seu criado e partiu deserto adentro, caminho de um dia. Por fim, o texto que lemos já em momento anterior também nos disse que, cansado, decepcionado, desiludido, sentindo-se fracassado, abandonado por Deus, ele sentou-se à sombra de uma árvore. E o versículo 4, segunda parte de 1 de Reis 19, diz que pediu para si a morte, disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Em outras palavras, Elias disse: chega de ministério cristão, eu sou um fracasso e, por mais que tenha lutado, não obtive resultados melhores do que aqueles que vieram antes de mim. Foi aqui que nós deixamos os irmãos no domingo anterior. Então nós vamos ao nosso texto, porque agora nós temos o texto que nos diz sobre os cuidados do Senhor, sobre como o Senhor lidou com o seu servo fujão, desertor, teimoso. Mas, enfim, meus irmãos, o que nós esperaríamos que o Deus que é um fogo consumidor, o Deus que é um Deus que se ira todos os dias, o temível juiz de toda a terra, o que nós esperaríamos que o nosso Deus fizesse com um homem que viu tão grandes feitos, que foi tão extraordinariamente suprido e agora está assim, tão endurecido, tão tomado de orgulho ferido e de autocomiseração e se sentindo injustiçado, sentindo-se o único da nação? O que nós esperaríamos que o Deus que é justo fizesse com o seu servo desertor nesse momento? Vamos acompanhar? Porque, extraordinariamente, o texto nos diz, em primeiro lugar, que Elias dormiu. Capítulo 19, versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Capítulo 19, versículo 5, primeira parte
Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. A primeira coisa que Deus deu a Elias, extraordinariamente, foi um momento de descanso. É como Charles Swindoll observou, sem sermão, sem repreensão, sem culpa, sem desonra, nem um relâmpago do céu dizendo: veja só seu estado, levante-se, seu ingrato inútil, fique em pé, rápido de volta ao trabalho. Ao invés disso, Swindoll completou, Deus disse: acalme-se, meu filho, e relaxe. Penso que nós devemos ver nesse sono de Elias algo de sobrenatural. Não raro, nós sofremos de insônia quando estamos muito cansados, com uma mente cheia de pensamentos angustiantes. E por isso mesmo é provável que o escritor tenha mencionado esse sono do profeta para dizer que esse foi o primeiro passo no tratamento divino, no soerguimento feito por Deus do seu servo Elias, tão cansado, exausto e se sentindo desamparado e desesperado. O sono, meus irmãos, é tão importante ao nosso bem-estar físico, mental e espiritual como a comida e a bebida. Quando premidos pela aflição e pela angústia, pode ocorrer de o sono ser-nos retido, e às vezes retido por Deus. O salmista do Salmo 77, ele disse assim, eu vou ler os primeiros versículos desse Salmo 77. O salmista disse: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda no dia da minha angústia. Procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passar os tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Vejam que eram grandes as aflições do salmista, seus pensamentos não deixavam dormir. Ele diz que Deus reteve o seu sono. Não me deixas pregar os olhos, ele disse. A insônia, assim, meus irmãos, não raro possui os amargurados de alma, e por isso, às vezes, a depender da circunstância que você está vivendo, você recorre a um médico e o médico lhe ministra um ansiolítico para você dormir, porque há horas da vida que nem o cansaço, nem a fadiga, nem a exaustão física conseguem fazer você relaxar e dormir. Agora, eu preciso também dizer para os meus irmãos que a ação divina de reter o sono é uma exceção. Não foi assim com Elias. Embora não tivesse a cama mais confortável, o texto diz que o profeta deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E isso nos lembra o Salmo 127, versículo 2, quando na versão corrigida fiel diz que porque dá ele aos seus amados o sono. E sim, esse foi o caso de Elias. Deus começou a restaurar as forças do profeta, dando-lhe sono. Se você conversar com pessoas que estão angustiadas de espírito, de alma, e que estão exaustas, e talvez seja esse o seu caso, você mesmo possa responder-nos, né? Converse com estas pessoas ou responda você mesmo o que se acha de algumas horas de sono, como estas poucas horas são poderosas para restaurar, para trazer bênção à mente, sossego à alma. E sim, você vai ouvir uma resposta afirmativa. Quem está angustiado na alma recebe algumas horas de sono como uma bênção
maravilhosa da parte de Deus. E eu penso que é exatamente isso que está acontecendo com Elias. O profeta, desesperado, angustiado, aflito, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Em segundo lugar, Elias foi despertado por um anjo. Diz o texto no versículo 5, a segunda parte, não é? Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Esta partícula eis capta a nota de surpresa do escritor sagrado para com essa providência na vida de Elias. Elias não foi visitado por uma providência de Deus assim, com o toque de um anjo, nem quando estava orando para que não chovesse, nem quando estava exterminando os profetas de Baal após o fogo descer do céu no Carmelo, e nem mesmo quando estava ali no cimo do monte orando para que voltasse a chover. Esse cuidado especial veio para socorrê-lo em sua deserção covarde, após o profeta pedir a Deus que desse cabo da sua vida. Não é assim, meus irmãos, conosco também? Nós somos tão mais grandemente confortados por Deus exatamente naqueles momentos em que estamos mais frágeis. É como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo disse: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Vejamos, então, admirados, como Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é o texto de Salmos 103, versículo 10. A graça de Deus para com pecadores rebeldes está, então, lindamente registrada nesta passagem. Deus não levou em consideração o fracasso do profeta, sua deserção, seu questionamento quanto à proteção de Deus, seu endurecimento de coração, seu desespero, sua soberba, seu orgulho, seu senso de sentir-se altamente injustiçado. Deus cuidou do seu servo extraordinariamente, não apenas deu um sono restaurador, mas enviou um anjo para despertar o desertor. Em terceiro lugar, Elias se alimentou com comida preparada por um anjo e voltou a dormir. O versículo 6 é o que nos diz: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Para o espanto de Elias, ele foi servido na cama com um café da manhã preparado por um anjo. Elias já tinha experiência de ser sustentado por Deus extraordinariamente. Os meus irmãos se recordam que, num primeiro momento, lá junto ao ribeiro do Querite, os corvos levavam a Elias carne e pão. Depois, na cidade síria de Sarepta, uma viúva pobre serviu ao profeta farinha de uma panela que não secava e azeite de uma botija que não acabava. Mas agora ele está sendo servido de maneira ainda mais extraordinária por um anjo. De fato, meus irmãos, ele nunca foi tão nobremente servido do que quando esteve em seu pior estado. Quando a gente não sabe explicar uma bondade extraordinária de Deus, a gente tem uma palavra bíblica para isso, não é? Nós chamamos de graça. Graça é a bondade inexplicável de Deus para com pecadores. Isso está sendo lindamente ilustrado aqui. De modo que esse é o nosso texto e nós não podemos prosseguir sem antes colher algumas lições importantes da nossa passagem. Em primeiro lugar, eu quero aprender com os meus irmãos a respeito do poder de Deus em cuidar de nós em todas as situações. O poder de Deus em nos preservar em todas as circunstâncias está lindamente ilustrado nesta passagem. O salmista,
lembro a você, também falou a respeito de como Israel pecou contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Isso está no Salmo 78, versículo 19. Moisés afirmou que, certa vez, os israelitas lhe disseram: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Isso está em Êxodo, capítulo 14, versículo 12. O próprio Moisés, certa vez, duvidou que Deus poderia mandar carne ao deserto para alimentar uma nação inteira por um mês. O texto está em Números 11, versículos 18 a 23, eu vou ler para os meus irmãos. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé este povo, no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne e a comerão o mês inteiro, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor respondeu a Moisés o seguinte: Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Veja que, nesse mesmo sentido, em nossa passagem, Elias está no deserto. Não há nada em volta, além de arbustos secos. Não há água nem comida. Não obstante, meus irmãos, Elias foi despertado do sono e já lhe havia sido preparado um de jejum. E esse fato está registrado para o nosso exemplo, para nós sabermos que as condições inadequadas e mesmo a total ausência de condições não se constituem obstáculo ao nosso grande Deus. E se o Deus de Elias vive como cremos que ele vive, não importa o que aconteça à economia do país e do mundo, se teremos ou não empregos formais, nosso pão e nossa água já estão assegurados. Ouçamos outra vez as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Eu vou ler os versículos 25 e os versículos 25 e os versículos 31 a 34. Dizem assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Esse é o versículo 25. A partir do versículo 31 está escrito assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ouçamos o Senhor Jesus nos dizendo outra vez: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero somente ressaltar para os meus irmãos que estas promessas de Jesus, estas promessas da palavra de Deus, não estão condicionadas a nada. Não nos é dito que estas coisas nos serão acrescentadas somente se a economia do país estiver de vento em popa. Também não nos é dito que estas coisas nos estão asseguradas se somente estivermos sem pandemia, sem quarentena. A certeza da promessa está fundamentada no conhecimento exaustivo de Deus, no Deus que não muda. O vosso Pai Celeste sabe que
que vocês necessitam de todas estas coisas. Descansem no conhecimento exaustivo do Deus que não muda. E que isto nos baste para aquietar o nosso coração. Então, eu quero, em primeiro lugar, ressaltar o poder de Deus em cuidar de nós durante a quarentena, durante a pandemia e durante o tempo de colheita de tudo isso. Em segundo lugar, esse momento da vida do profeta ilustra duas verdades marcantes que estão registradas em 1 Coríntios 10, versículo 13. Eu quero ler para os meus irmãos 1 Coríntios 10, versículo 13. Acompanhe, por favor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Nós temos duas verdades aqui a respeito da fidelidade de Deus. A primeira verdade está ali, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Em outras palavras, nenhum de nós experimenta, nem experimentará tentação sobre-humana, tentação sem precedentes, tentação que não seja apenas a provação comum à raça humana. Todo tipo de provação que nós passamos ou que viermos a passar é apenas uma provação comum aos homens. Isso é importante destacar, meus irmãos, porque em momentos de angústia, nós somos tentados a pensar e a concluir e a ver que a nossa provação é a mais severa. E nesses momentos de angústia também somos tentados a nos vermos como os mais sofredores de todos os homens. Se esse é o seu caso, eu quero ler para você aqui alguns sofrimentos do apóstolo Paulo no serviço do Senhor, descritos em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27. O apóstolo disse assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então, não, a sua provação não é a maior de todas, você não é o único a ser provado, não é o primeiro também, não é o último. Exatamente nesse momento existem pessoas sofrendo muito mais que você. A segunda verdade destacada em 1 Coríntios 10, versículo 13, que está de alguma maneira ilustrada em nosso texto, está colocada da seguinte maneira: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A fidelidade de Deus, meus irmãos, não garante que Deus removerá todas as tentações e todas as provações. A palavra usada por Paulo aqui, que é traduzida por livramento, ela, segundo Morris, denota um desfiladeiro. A cena, segundo Morris, é a figura de um exército preso nas montanhas e que escapa de uma situação insustentável por meio de uma passagem. O que Paulo está dizendo, então, é que quando o cerco se fecha, ainda assim Deus deixa uma saída aberta. No caso de Elias, Deus nem removeu Jezabel, a fonte da ameaça,
a fonte alegada por ele do seu medo e do seu desespero, e também não promoveu uma mudança radical no coração de Israel. Não aconteceram estas coisas, mas Elias foi fortalecido para que suportasse a provação. Como um pai se compadece de seus filhos, disse o salmista, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, Deus nunca nos permite ultrapassar os limites das nossas forças. Isso também está registrado aqui, ilustrado melhor, de maneira bastante vívida, na passagem que lemos a respeito do profeta. Bom, se nós podemos aprender, em primeiro lugar, que o poder de Deus não é limitado pelas circunstâncias e pelas condições que nos cercam, nós também podemos aprender estas verdades a respeito da fidelidade de Deus. As nossas provações não são sobre-humanas e quando Deus nos prova, Deus também nos dá forças para nós vencermos as provações. Em terceiro lugar, a fidelidade de Deus nos socorre em ainda mais um aspecto que é extremamente doloroso. Nós somos terrivelmente oprimidos ante os fracassos em nossas provações, também porque sabemos que outros cristãos viveram a mesma experiência, ou ainda experiências piores e permaneceram firmes. Veja como isso é doloroso para um crente. Fracassamos ante a provação, mas quando olhamos do lado, irmãos nossos viveram provações ainda piores e permaneceram firmes. Então, nesses momentos, nós podemos, então, quem sabe pensar, não é? Irmãos passaram e estão passando pelo mesmo tipo de prova que eu, mas eles estão alegres e eu estou profundamente abatido. Eles estão tão perseverantes como sempre estiveram e eu desertei do posto. Eles estão com os olhos postos no Senhor e eu estou aqui desesperado, deprimido. Eles estão ansiando o dia de partirem e estar com Jesus e eu estou com medo da morte. Que vergonha! Eu, de minha parte, meus irmãos, sei muito bem o que é esse tipo de sentimento. Sei muito bem o que é sentir-me fracassado, quando percebi que outros, em condições semelhantes, reagiram de maneira muito mais cristã do que eu. Que vergonha que eu senti! E de fato isso é motivo de vergonha, é motivo de confissão de pecados, de arrependimento, de tristeza, de lamento, de clamores ao nosso Deus. Mas também isso não é o fim da linha, nem isto é o fim da linha, porque o naufrágio em meio à tempestade é também a experiência de outros tantos, dos melhores homens. Jó, por exemplo, não amaldiçoou a Deus, é verdade, mas amaldiçoou o dia em que nasceu e lamentou não ter sido abortado, lamentou não ter morrido no ventre da mãe. Isso está em Jó, capítulo 3. Jeremias não apenas amaldiçoou o dia do nascimento e lamentou não ter sido abortado, mas amaldiçoou até o homem que levou a notícia do seu nascimento ao seu pai. Está em Jeremias capítulo 20. Pois bem, é exatamente aí, no naufrágio da fé, que Deus estende a sua destra ainda mais benevolente. Foi somente ali, no fundo do poço, que Elias comeu o pão de um padeiro celestial. Porque Deus decidiu que conduziria o seu servo ao arrependimento com manifestações de amor constante e inexplicável. E, além disso, a cena do profeta nos remete a outro café da manhã. Um outro café da manhã que não foi preparado por um anjo, mas pelo homem mais valioso do universo. E eu quero pedir aos meus irmãos que logo em seguida, terminada
a exposição e terminados os momentos de oração, abram o Evangelho de João, capítulo 21. Eu estou me referindo à cena do homem mais valioso, o homem mais valioso do que todos os anjos e todos os homens reunidos. Preparou um café da manhã para aqueles que no dia da sua traição e prisão o negaram e o abandonaram. E Jesus também fez isso para dizer a Pedro que a traição e a negação com perjúrio e com blasfêmia, nem aí está o fim. Que coisa maravilhosa. Em quarto lugar, aprendamos que nós não devemos fugir das tarefas mais humildes quando o fim divisado for o bem do nosso próximo. Nós também, aproveito a cena de Elias para lembrar os meus irmãos que nós devemos abandonar de uma vez por todas aquela noção que nós costumamos fazer entre tarefas espirituais e seculares. Meus irmãos, nenhuma atividade é indigna demais se por meio dela nós pudermos aliviar o fardo de um semelhante. Quem diria que um ser tão exaltado, com tão irrestrito acesso ao trono de Deus, seria enviado para o que mesmo? Para preparar um pão, para alimentar o corpo de um servo teimoso e fujão? Que a cena envergonha aqueles que veem os trabalhos manuais e os serviços aos seus irmãos como humilhantes. Agora, não tanto pelos anjos e muito mais pelo exemplo que nos deixou o Salvador, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais do que um anjo não se sentiu humilhado em fazer bolos para Elias. O mais impressionante é que nosso Senhor não se envergonhou de nos chamar irmãos. Como o escritor aos Hebreus bem disse, completando, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu estou pensando em Hebreus capítulo 2, versículos 11 a 14, e olhando para essa condescendência de Jesus, em não se envergonhar de chamar a mim e a você de irmãos. Mas ainda, deixa eu enfatizar um pouco mais esse ponto. A própria divisão em trabalhos espirituais e as demais ocupações perdem totalmente o sentido. O crente deve ter e deve ver toda e qualquer forma de trabalho legítimo e lícito como uma obra feita para Deus, no serviço de Deus. Em quinto lugar, saibamos ainda que ao nosso cuidado Deus dispõe de anjos. E isso também nos é ensinado pela passagem. A Escritura, em todas as suas partes, destacam o trabalho importante desses seres celestiais em favor dos santos ao comando de Deus. Foram anjos que tiraram Ló de Sodoma. Foi um anjo que fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado em sua cova. Lucas conta uma história em que um mendigo é levado por anjos ao seio de Abraão. E Lucas, ainda em Atos capítulo 12, está ali a nos dizer que Pedro foi despertado por um anjo que também lhe abriu cadeias e a porta da prisão. Então, a respeito dos anjos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vejam, meus irmãos, nós não podemos ter dúvidas a respeito disso também. A manifestação visível dos anjos sempre foi rara e provavelmente não ocorre mais. Dificilmente você vai poder acreditar
em quem diz que conversou com anjos. Agora, isso não quer dizer, todavia, que o ministério dos anjos tenha um passado, ou mesmo que seja de utilidade rara. Também, muito cuidado com isso, isso não quer dizer que cada pessoa tem uma espécie de anjo da guarda, do tipo guarda-costas, mas sim, e é isso que eu quero enfatizar com os meus irmãos, os anjos de Deus se submetem ao seu comando, à sua ordem também, em nosso cuidado. E esse é mais um aspecto que a Escritura nos dá para nós entendermos quão cuidadoso o nosso Deus é com os seus filhos. Então, quais lições nós podemos colher da nossa passagem? Em primeiro lugar, o poder de Deus não encontra limites em nosso cuidado. Não se preocupe. Não se ocupe com com o seu futuro. Não se ocupe antes da hora com o dia de amanhã, porque Deus tem cuidado de você. Você não precisa se perguntar como Ele fará, porque Ele fará. Segundo lugar, aprenda a respeito da fidelidade de Deus a partir de 1 Coríntios 10, versículo 13. Deus não vai deixar você ser provado além das suas possibilidades de resistência. E quando a provação vier, virá também uma saída. Você que está sofrendo, sobretudo porque naufragou na fé em meio a uma provação, quando olhou para o lado e viu que há um irmão seu que está firme, você lamentou e se envergonhou por isso. E eu quis dizer para os meus irmãos que mesmo aí, a fidelidade de Deus é incrível. Mesmo aí, quando você está se comparando com vergonha, porque encontra pessoas firmes ao seu lado, mesmo aí, Deus vem ao seu socorro e lhe trata de maneira extraordinária. Sim, meus irmãos, também quis aprender com os meus irmãos que nós não devemos fugir de tarefas, por mais humildes que sejam, contanto que elas sejam úteis na vida do nosso próximo e, sobretudo, na vida dos nossos irmãos. Mas, além disso, abandonemos de uma vez por todas aquela distinção equivocada entre serviços espirituais e seculares. E, por fim, não esqueça desse aspecto importante do cuidado de Deus por você. Deus dispõe de anjos para cuidar dos seus servos. Que o Senhor abençoe os meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, nós oferecemos a Ti louvores por todo o seu cuidado, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, sobretudo quando nós sofremos tanto e quando estamos tão desesperados. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, nem quando a nossa fé naufraga. Muito obrigado por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Meus irmãos, recebam meu forte abraço e o registro da saudade que sinto de vocês todos. Deus abençoe a todos vocês.